Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Olá, vamos continuar o nosso programa aqui. Mara Bastos, vocês já viram, nós estivemos na Jabuticabeira, né, Mara? Verdade, papo contando um pouquinho delicioso. dessa carreira brilhante dessa apresentadora Obrigada, incrível minha aqui. querida. Além de Lina, né, Eliana Pittman? Além de Gostosa. linda. Oi! É verdade, gostosa. A gente é mulher, mas tem que falar, né, É verdade. Elianinha? Um Elianinha elogio de uma toda mulher vale feliz. mais do que 1000, né? Dizem, né? Eu acho. É. O Lude, maior figurinista do Brasil, Obrigado, com a Lu. gente aqui hoje, né? E as nossas convidadas especiais, doutora Denise, uma psiquiatra maravilhosa, Obrigada, boa tarde. da qual eu sou cliente, e doutora Verusca, uma psicóloga maravilhosa também, e a gente vai bater um papo hoje aqui, porque, doutora, 12 milhões de brasileiros sofrem com a doença, colocando o país no topo do ranking no número de casos de depressão. É incrível, eu fico lendo aqui, é impressionante. Nos últimos 10 anos, o número de pessoas com depressão aumentou 18,4%. Em relação à ansiedade, o Brasil também lidera com 9,3% da população, Mara. É impressionante. E nós todos aqui, nós temos um problema. Todos nós temos um probleminha. Agora, doutora Denise, da onde aparece o pânico? Olha, o pânico acontece da seguinte maneira. O paciente, ele começa num estado de ansiedade, sem justificativa, sem nada que, por exemplo, seja um gatilho de fato. Então, por exemplo, uma criança, ela tem uma prova, ela fica ansiosa para prestar a prova. Um adulto tem uma reunião importante no trabalho, ele fica ansioso para fazer aquela apresentação, aquela reunião no trabalho. E aí, na crise de pânico, a gente tem o quê? Uma pessoa que ela vai ter um estado de ansiedade, um estado de estar sempre em alerta, porém, ela não tem nada que justifique esse estado. Então, ela percebe o quê? Ela percebe que o estado de ansiedade, ela começa com taquicardia, então esse coração muito acelerado, suar as mãos, muita sudorese, né? A respiração muito acelerada, a respiração às vezes muito ofegante, um aperto no peito, uma irritabilidade muito grande, uma explosão muito grande, às vezes com outras pessoas, a pressão fica muito elevada. Então, ele começa a perceber vários sintomas físicos junto com sintomas emocionais, uma angústia injustificada. Então, não tem o porquê que ele está tão angustiado, mas ele está muito angustiado. Da mesma forma que não tem motivo de, às vezes, ele ter um medo de morrer. Mas a sensação a todo momento da crise é que ele vai morrer. Então, tem algum perigo muito grande que está para acontecer. Quando tudo isso acontece junto, a gente chama de síndrome do pânico. Então, é aí que a pessoa tem que procurar ajuda dos profissionais para poder, né, ser medicado, poder, através da psicoterapia, melhorar isso. Mas é uma série de coisas acontecendo junto. A pessoa quando tem pânico, doutora Verusca, é muito fácil a depressão junto ou ainda dá tempo de separar? É claro que a gente tem que pensar que em tudo na vida nós temos níveis diferentes, né? Tudo que você consegue frear no início, buscar as causas, procurar tratar, cuidar, você vai evitar a piora de todo esse processo. É muito comum os processos acontecerem em conjunto. Se você não melhora, se você não busca ajuda, automaticamente a situação vai piorando e vai acumulando outros processos. Então, a depressão, muitas vezes, ela acaba vindo nesse momento, onde você vai acabar unindo o processo. Agora, a gente tem que aprender que todo ser humano tem limite. Tem limite para decepção, tem limite para chateações, tem limite para a gente se aborrecer, tem limite para a gente ser traído, tem limite para ser enganado, tem limite. E, às vezes, eu acho que o ser humano ignora esse limite. A gente vai engolindo tudo. Por comodidade, às vai vezes. deixando de lado, deixa para lá. E muitas vezes a situação ela vai piorando, até chegar a um ponto que o seu limite é rompido. E aí o corpo grita. E aí é bacana essa fala da doutora Denise, porque o alerta, o alarme, é um sinal.
para dizer para você, o seu limite foi ultrapassado. E quando esse limite é ultrapassado, nós temos que correr atrás desse prejuízo. É claro que o ideal seria se todos nós soubéssemos quem somos, os nossos limites, os nossos processos. Até que ponto a gente aguenta lidar com gente tóxica? Porque se tem uma coisa que colabora muito para o desgaste humano, é essa convivência com pessoas que são tóxicas demais, pessoas que são negativas demais, pessoas que pesam no nosso processo mental. Então, parece que a gente vai passando pela vida e vai ignorando tudo isso. E chega um ponto que o corpo diz chega. A mente diz chega. Ah, você não entendeu? Então agora, olha, somatizações. E aí vem somatizações cardíacas, somatizações de pele, falta de ar. E vai uma série de coisas acontecendo no seu corpo, de consequências. Né? Seu corpo é como se ele recebesse... É um aviso também, é isso? Sim, é como se ele recebesse uma descarga. Chega, você não está vendo que você tem que parar? E aí a pessoa diz que não, que é só medo. É medo desse local, então eu não venho mais aqui. Então eu vou me trancar no quarto. E daqui a pouco a pessoa percebe que mesmo ela trancada e fechada dentro de um quarto, ela vai sentir o pânico. Porque o alerta vai continuar ligado até você buscar ajuda e, de alguma forma, mudar essa chave. A terapia traz isso, o tratamento médico traz isso. Então, é necessário que a gente entenda esse processo para saber buscar a ajuda adequada. Verusca, Eu senti tudo isso. Tudo que a doutora Verusca e a doutora Denise falou, tudo isso eu senti. A história de sentir um infarto, de ficar com medo, de até pegar meu carro. Eu tinha medo de pegar carro. Tipo, eu peguei o carro na Avenida Brasil, começou a me dar o formigamento, falta de ar, começou o calafrio, me deu isso. Eu parei e falei, eu não quero morrer aqui não. Tipo, a sensação de morte. Eu senti tudo isso e também senti o que ela falou. Eu trancava meu quarto e eu deitado eu acho que estava entrando já em depressão, porque eu ficava com medo do escuro, né? E eu parecia que eu ia morrer ali. E aí eu já começava a falar, gente, eu tenho que avisar para minha mãe que o meu carro está pago, sabe uma coisa assim, os documentos do apartamento tá separado, o que eu preciso. Loucura, né? Parecia que eu já estava Prevendo. Posso te prevendo perguntar, a morte. como é que, para as pessoas que estão te ouvindo e sentindo a mesma coisa, como é que você conseguiu sair desse estado? Eu estou em tratamento ainda. Olha, Tratamento em com tratamento, psiquiatra faz e 6 meses, psicóloga. Que foi assim, como aconteceu isso? Através do trabalho muito estressante, aí eu descobri que a minha mãe tinha câncer, aí eu fiquei tenso, eu falei, gente, eu vou perder minha mãe, gente, como que é esse tratamento? E tudo aquilo passou na minha cabeça. E aí, no mesmo ano, morreu um figurinista, amigo meu, que trabalhava comigo há 13 anos, assim, amigo, né? você foi traumatizando tudo. E a mãe do menino, quando ele faleceu na casa dele, me ligou. Aí passou todo aquele sofrimento da mãe para mim. Absorveu a energia. Eu falei, né? não, eu tô indo aí. Peguei meu carro e fui. Quando eu vi ele, tipo, na cama, morto, eu tive um choque emocional muito grande. Você se viu nele? Nele. Aí eu falei, não, mas aconteceu. Porque tá, também foi normal. uma morte do nada. Do Que nada. idade ele Teve- tinha? 39 anos, no dia do aniversário No dele. dia do aniversário não aconteceu nada. Ele E eu levantou ligando, teve e ele infarto não- fulminante e morreu. Aí normal, aí eu fui, normal, né? Horrível isso. E aí fui pro velório, normal, mas assim sentindo que foi a vez dele, Deus sabe o que faz, aquilo lá. No dia seguinte, eu estava indo para 25 de março fazer minhas Pra compras. variar. Né? E eu estava ali entrando na 25, aí começou a formigar, assim. Aí eu comecei, perna a tremer, dar aquele calafrio, dali fui direto para o Hospital 9 de Julho, ali do lado. E aí colocaram, eu falei, eu tô morrendo, tô tendo um infarto. Aí colocaram, o rapaz, não tem nada no seu coração, não tem nada, você tá ótimo. Cabeça, tudo na cabeça. Aí cada 2 dias eu tinha essa sensação. E aí o médico falou assim, vou fazer todo os exames. Aí eu fiz exame da esteira, tudo perfeito, né? Você faz academia? Faça academia, vou 3 vezes por semana. Ele falou, continue fazendo e procure um psicólogo e um psiquiatra para te orientar. E foi aí que eu fui perceber, gente, mas eu não tinha nada disso. Eu sou uma pessoa que lido, a Lucimara me conhece, lido com a beleza, com a diversão, faço aquele programa do vaidade. Ratinho, com a vaidade, só que eu levo isso muito leve. Eu acho divertido deixar a mulher bonita, as pessoas bonitas. Só que esse lado eu
não era para mim. Como que uma pessoa que eu me sinto alegre, feliz, porque eu amo o que eu faço, entrar dentro desse buraco sem fim, que é o síndrome do pânico, e entrando em depressão, porque eu não queria sair de casa, não queria ver amigo, queria ficar dormindo e sozinho, eu não queria falar com ninguém. E aí o médico me orientou para falar com a psicóloga, e aí eu comecei a ir para academia, no psiquiatra, ele me deu um remédio. A academia ajuda, né, doutora Denise? Ajuda muito. Por quê? A academia, se você fizer uma frequência de 3 vezes por semana, uma quantidade de 60 minutos, então 1 hora, né, 3 vezes por semana, você atinge uma produção de algumas endorfinas, são algumas substâncias no nosso cérebro, que vão gerar uma sensação de bem-estar. Então, são como antidepressivos naturais que a gente produz. Então, a academia ajuda muito. Fora que também ela é uma válvula de escape para toda essa ansiedade. Então, a gente acaba tirando, né, um pouco desse estresse. Que deixa leve, exato. Você toma um você banho fica gelado, leve, você é outra pessoa. E aí, então, a academia, ela ajuda nessas duas situações. Porque a ansiedade é o primeiro diagnóstico que a gente tem, né? Comigo, por exemplo, você fala, transtorno de ansiedade, é uma ansiedade sem fim. É uma coisa a ponto de eu não conseguir, no meu caso, de eu não conseguir comprar nada à prestação. Olha. Porque eu já quero pagar hoje, já, agora. Você vai vencer daqui 30 dias, mas quer pagar já. É um desespero, né? Sim, a mente do ansioso é aquela mente que está sempre no futuro. Então, em todas as situações da vida dele, ele está sempre prevendo tudo que pode acontecer. Então, por exemplo, você falou que foi comprar alguma coisa, a prestação. É bem isso, eu já tenho uma urgência de fazer o pagamento hoje. É hoje. Porque eu não quero, vai que daqui a 30 dias eu esqueço, vai que daqui a 30 dias... É um terror. Chove, vira o caos, eu não consigo tirar dinheiro no banco. É um terror. Então, assim, a mente do ansioso sempre, ele faz um pensamento sempre muito catastrófico. Então, ele cria vários cenários, sempre com conteúdo ruim, né? Então, sempre com conteúdo que não vai dar certo para aquilo que ele está programando. E aí, o ansioso, ele tem que estar preparado para tudo aquilo que pode acontecer. Então, por exemplo, se chover demais, eu vou então pagar pela internet. Mas se a internet não estiver funcionando, eu posso pedir para o fulano ir pagar para mim. A mente está sempre em alerta. Exatamente, sempre em alerta. Mas eu resolvi isso num detalhe, Lu. Eu estava louco num momento muito... né, e querendo ir para o médico, aquela ansiedade, aí não fui de carro porque eu estava com medo do carro, chamei o Uber. Aí eu fui para o hospital, depois chamei o Uber para voltar. Quando eu vi a conta no final, melhorei rapidinho. Falei, eu não posso ter pânico de carro. Peguei meu carro e falei, eu não vou pagar, é muito caro. Aí eu falei, não vou. Aí a minha mente falou, não, você não tem que ter medo. A ansiedade tem cura no bolso. No bolso. Mas é interessante a fala dele, porque os processos que nós passamos, né, no dia a dia, nós levamos muito para o processo emocional. Nós damos uma carga emocional muito forte. E quando você leva isso para o processo racional, peraí, a conta vai me trazer um prejuízo, isso faz com que você comece a tentar enxergar as situações de forma racional. Na verdade, a terapia, ela é esse caminho. Ela ensina você a gerenciar suas emoções. Ela ensina você a trabalhar o seu processo racional quando é necessário trabalhar. Isso faz com que você reduza bastante o seu processo ansioso, que pode culminar numa série de situações. Mas a gente também tem que dizer que uma das coisas que acontece demais são relacionais. Tem a ansiedade, a gente vive, principalmente se você pensa São Paulo, a gente vive numa cidade que estatisticamente metade da cidade sofre de ansiedade e de uma ansiedade aguda. Isso é estatístico, já é comprovado. Então, nós já vivemos uma aceleração. Nós somos obrigados o tempo inteiro a cumprir uma série de coisas, uma série de agendas, uma série de situações. Então, isso faz com que a mente se acostume a agir de forma ansiosa, por puro condicionamento mental. Só que a gente não pode excluir que tem essa parte relacional, independente de ser social ou afetivo, que são chateações e mágoas que a gente vai guardando internamente, e vai deixando, e vai guardando, até chegar no seu limite, que foi o que eu falei agora há pouco. E ali a gente começa a ficar desgostoso com uma série de coisas e começa a descarregar na ansiedade as nossas frustrações.
É como se a gente ocupasse o tempo com várias outras coisas para não pensar na relação, nem afetiva, nem social, nem nas decepções. E chorar, Então, doutora, chorar. Eu não chorei, mesmo descobrindo a minha mãe com câncer, o meu amigo que faleceu, eu não consigo chorar mais. talvez você chorou de outra forma. Eu Porque a queria gente chorar. pensa muito no choro externo. Às vezes, a gente pensa no choro externo. Eu quero Se você tirar... vir, se tirar você isso de vir, dentro. se você vir comigo que eu vou fazer um show especial, vou cantar umas músicas que você vai chorar pra chuchu. Ai, tu falou do seu Eu show? sou terapêutica, a minha música. Tô Quando falando o sério. choro, Tô falando ele- sério. quando o choro externamente não acontece, internamente a gente grita. E esse processo interno ele acaba sendo muito mais violento do que o choro externo. Esse processo Agora- interno, geralmente a pessoa desconta na comida. Chocolate. Eu não comia chocolate. Toda noite, agora não é um chocolate. É eu uma compro barra, né? caixa. Ixi, Caixa Cuidado, das que promoções, não vai eu tô engordar o falando sério. corpício. E aí eu falei, gente, mas eu não tô comendo, eu não... É tipo assim, é só salada para tentar manter, né? Mas Ai, bonitinho. o chocolate, eu vou dormir assistindo a novela lá do Viva, as novelas antigas, que eu adoro. Aí eu comia o pacote, tipo... Mas muita gente desconta em atividades. Então, por exemplo, seja o comer. Ninguém desconta Seja- na academia, né? Tem gente que desconta, Eu vou pra Lucimara. academia. Mas muitas pacientes vêm com uma necessidade de, por exemplo, malhar por horas, ou então de uma maneira muito extenuante. Então, por exemplo, vai no CrossFit, quer ficar 2, 3 horas no CrossFit, que é uma atividade física bem pesada, para tentar fugir daquele sentimento, não entrar em contato com aquele sentimento, ou então preencher um vazio que ele está Mas sentindo. assim, doutora, quando vem o sintoma, a pessoa não está esperando, né? Ela vem absolutamente do nada, você não sabe o que está acontecendo, leva tempo, né? Para descobrir que é o sintoma. Sim. Nesse momento, tem alguma orientação psiquiátrica? Nesse Olha, momento? Qual é a atitude que tem que A ser primeira tomada? vez que eu tive uma crise de pânico, aí a gente tem que fazer como você fez. Vou para o pronto-socorro para fazer um check-up, ver se não é nada orgânico, né? Nada, por exemplo, um problema de coração, às vezes um problema na tireoide, alguma coisa orgânica que pode estar gerando isso. A gente excluiu essas causas orgânicas. O que o paciente tem que fazer nas próximas vezes? Ele tem que ter a consciência de que aquilo é uma crise de pânico, que é uma crise de ansiedade. Ele tendo essa consciência, aí ele já vai ter procurado um psiquiatra, um psicólogo, então ele já vai estar medicado. Se ele tiver com a medicaçãozinha de crise dele no bolso, que é para caminhar sempre no bolso ou na bolsa, então você já toma sua medicaçãozinha de crise. Uma outra alternativa, a gente tem aí exercícios de meditação, exercícios de respiração, exercícios de relaxamento que você pode fazer. Às vezes, se você não consegue, nesses momentos de crise, não consigo fazer nada sozinho, liga para uma pessoa de confiança que você pode conversar, que a pessoa sabe do que você está passando, que você pode falar, olha, não estou bem, e aí vocês vão conversar sobre um assunto que não a doença. Então, ela vai te falar, olha, você está tendo uma crise de pânico, eu entendo, mas vamos conversar sobre alguma outra coisa, vai passar, você não vai morrer por causa disso. Você sabe que isso dura, a crise de pânico, de ansiedade, ela dura 15 a 20 minutos, né? No máximo 30 minutos. Eu sei que quem está vivendo isso, naquele momento de mal-estar, isso é uma eternidade. Mas, se você ter a consciência de que aquilo vai passar, que a duração é de minutos, aquilo já ajuda a diminuir a sua ansiedade, né? Então, é bem importante isso. Então, Agora, doutora, eu queria fazer uma pergunta, até mesmo um alerta, né? Assim, nós vivemos numa era em que as redes sociais trouxe aí uma nova vivência para todo mundo, né? Então, todo mundo quer ser parecido com alguém que está lá em evidência. Então, essa busca do parecer, essa busca de uma vida perfeita, porque a vida do outro é sempre melhor do que a minha, isso trouxe números alarmantes para os jovens, tá? Até para os pais, é um alerta, um número muito alarmante de jovens com depressão. E antigamente, nós que somos de uma época, né? Vocês não, né? São jovens, mas nós aqui de uma época um pouquinho mais... Nós não. Né? Nós Eu também não. Senhora, nós não. Então eu também não, tá, gente? Então. De genérico, não.
antigamente, a gente se reunia, a gente batia papo, nós brincávamos nas ruas, nós fazíamos de tudo. Passanel. Hoje os jovens, exatamente, hoje os jovens, eles estão, qual é o melhor amigo dele? É o tablet, é o celular, é a internet. Então esse número cada vez mais está crescendo de jovens se suicidando. Eu não sei se nesses 12 milhões está esse número também de depressão, está esse número de suicídio. E a gente sabe que esse número está crescente, né? Porque os jovens não se abrem, né? O Luciano, graças a Deus, é uma pessoa esclarecida que foi buscar ajuda profissional. Mas quantas pessoas não vão buscar? Porque muitas vezes os pais ainda têm aquele pensamento antigo que depressão é frescura, depressão não é nada, você vai trabalhar, depressão é falta do que fazer. Então a depressão é uma doença que ela evolui para muitas coisas e leva, sim, à morte se não tratada. Né? Então, assim, o que a gente pode trazer para os pais, para as pessoas que convivem com esses jovens hoje dentro de casa, para que a gente não veja esse número cada vez mais crescendo, que a gente possa tirar um pouco e fazer as pessoas perceberem que a depressão realmente é algo que precisa de ajuda, sim. Eu acredito que é se presentificar na vida do filho, né? Hoje a gente percebe muito que os pais, por uma rotina de trabalho muito extenuante para poder manter um padrão de vida, manter, né, o filho na escola, poder dar presente, dar viagens. Então, assim, os pais, eles não se presentificam na vida da criança. Delegam a educação e os cuidados a uma babá, a uma escola. Isso não é uma crítica, né? A gente tem que entender que, às vezes, a condição de vida da pessoa a leva a isso. Porém, se o pai e a mãe se presentificar um pouquinho mais, o que é se presentificar? Então, estar junto ali do filho no horário de uma refeição, conversar com ele sobre como foi o dia. Então, nem que seja 1 hora, 2 horas no dia, mas estar ali com ele, de fato, de verdade, sem estar no celular. Porque às vezes estão sentados lado a lado, mas a criança no tablet e o pai no celular. Exatamente. Né? E eles não estão conversando. Então, é muito importante essa presentificação. Porque aí, exatamente, se conversa pelo WhatsApp. Um conversa com o outro pelo WhatsApp. E aí, o que a gente tem que fazer? É isso. É entender o momento que o seu filho está passando, tentar ter uma conversa franca com ele, uma identificação com ele, para que ele confie em você para falar que está sofrendo um bullying, para falar que está sofrendo, às vezes, um coração partido. É verdade. Né? Coisas que lá atrás também aconteciam, porém, como a gente não tinha o celular para deixar essa interface mais distante, acabava se conversando um pouco mais. Então, eu acredito que é isso, estar mais presente na vida dos filhos, com atenção, com cuidados e estar de fato. Então, se você vai ficar com seu filho 2 horas no dia, põe seu celular para lá, desliga a televisão e fica ali com ele, conversa, quero saber sobre o dia dele, o que aconteceu, quem são os amigos dele, o que esses amigos fazem, o que seu filho gosta, né? E aí você vai perceber se ele está mais depressivo, se ele está mais ansioso e vai poder intervir mais cedo. Não sei se a Verusca às vezes tem mais alguma coisa para colocar. Sim, eu acho que a parte relacional tem que ser muito privilegiada, né? É muito importante as pessoas saberem que elas têm um valor, elas têm uma importância nesse convívio. E nada substitui o amor de um pai ou de uma mãe nesse convívio com o filho. Eu acho que isso é o principal para a gente saber. É verdade. E é isso, a gente está conversando aqui com a doutora Verusca Gendorf e a doutora Denise Matheus. E a gente volta já já, porque o papo tá bom. Sai daí, pelo amor de Deus, a gente já volta, tá? Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara. Não para, não para, não para, não para, não para, Lucimara.